Em outras palavras, o império das trevas está dominando todos quantos não têm a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nossa guerra não é contra a carne, Nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, poderes e que domínios, são demônios poderosíssimos. cujo líder maior é Satanás. Ou seja, quem é que pode vencer o império das trevas? É o homem? É a sua inteligência, a intelectualidade? É o negacionismo? Dizer, não, eu não estou nessa guerra, eu não creio que isso vai pegar em mim. Não. Por quê? Porque o império das trevas, ele coloniza consciências. O que é que, por exemplo, os gregos fizeram quando eles dominaram as nações? Eles impuseram cultura, impuseram uma língua. Isso tudo é chamado de helenização. Com o passar dos anos, os países foram perdendo a sua cultura, perdendo a sua língua, a ponto de alguns judeus, por exemplo, da Alexandria, já não conseguirem mais nem ler o hebraico. Eles não conseguiam ler as escrituras, tiveram que traduzir a Bíblia por uma versão chamada Septuaginta, porque eles não tinham condições de falar a língua dos seus antepassados. Ou seja, o que Deus está nos dizendo que esse império das trevas, ele coloniza consciências. É por isso que você vê uma mentalidade nesse mundo de pessoas achando que elas decidiram aquilo por elas mesmas. Na verdade, elas são subproduto de uma colonização, de uma mentalidade que foi criada a partir do mundo espiritual das trevas. Então ele impõe valores, o império impõe valores, não existe escolha, você não tem escolha. Ele normaliza o pecado, não é o que nós estamos vivendo hoje? Aquilo que para Deus era abominação, hoje é normal. Ele aprisiona identidades e ele vende um discurso de liberdade, mas na verdade ele está entregando cativeiro. Prisão. Então é a pessoa, não, eu quero ser livre, eu quero ser isso, eu quero ser gato, eu sou um gato. Não, eu sou uma árvore, eu sou isso. E as pessoas acham isso natural. Drogas. Drogas, não, eu sou livre para usar drogas, eu quero viajar. Você conhece um drogado que entrou nesse caminho e agora sai disso, na boa? Claro que não. Ou seja, o império das trevas, ele não é ausência de alguma coisa. Não é liberdade, não é, vamos dizer assim, não é anarquia. Não, não existe anarquia. Anarquia, na verdade, é você ser contra qualquer tipo de poder, de arqueia, autoridade, mas, na verdade, você não sabe que o indivíduo anarco, ele, na verdade, ele é preso ao império das trevas. Agora, já o reino de Deus, a gente precisa entender também. Porque tem muita gente que pensa que pode, ô Vilela, pode falar, não, eu creio em Deus, mas eu quero viver minha vida. Não. O império das trevas, ele te domina. O reino de Deus, ele te dá a oportunidade de decidir. Mas uma vez que você quer fazer parte dele, você tem que saber que este reino tem um rei. E esse rei é Jesus. Esse reino tem uma lei. E essa lei é a Bíblia. Esse reino tem uma cultura. A cultura da sua palavra. Esse reino tem uma cidadania. Um cidadão, ele tem privilégios e responsabilidades. E esse reino tem um futuro inevitável, porque este reino é um reino eterno e que jamais terá fim e que não vai perder. O fato de Deus estar permitindo uma série de desmandos e coisas horrorosas já era decidido por ele mesmo e está debaixo da sua soberania. Mas um dia, todos esses desmandos que nós estamos vendo vai acabar. Então o reino de Deus não é um lugar para você visitar. É um governo para obedecer. Eu estou dizendo isso porque hoje o evangelho está se tornando bacana, é cool ser evangélico. Você vê personagens aí que vivem uma vida completamente contrária à vontade de Deus, né? Mas faz um gol, levanta a mão para o céu, dizendo para a glória dele, ou então fala de Deus como se estivesse falando de qualquer coisa, mas na verdade eles querem se livrar da parte ruim, segundo a sua visão, de um reino, onde você é, sobretudo você é um filho, mas você também é um súdito, porque o rei, ele precisa ser obedecido. Deus não mudou a sua maneira de ser. Ou você o obedece, ou você não está debaixo das suas promessas. É assim que funciona. Então, o reino não é uma coisa opcional onde você escolhe visitar. Não, hoje aqui eu vou entrar numa igreja, vou num culto, vou fazer uma promessa, mas depois eu posso voltar para a minha vida onde eu sou o Senhor da minha vida.
onde é o que eu faço o que eu quero, onde eu decido fazer o que eu quero, e na hora do perrengue eu vou e peço a Deus, porque eu também não quero pertencer ao império das trevas. E aquilo que o nosso amigo, como é que ele Homer. chama? O Homer? O Homer, É. ele falou, o muro é do diabo. Né? Ele começou dizendo isso. O muro é do diabo. Não existe neutralidade nesse mundo, Vilela. Não existe pessoa neutra. Ou ela está de um lado, ou ela está do outro lado. O segundo aspecto que você já mencionou no início é que nós estamos em guerra. Desde quando? Desde que o mundo foi criado. Desde que Adão Já teve estava a queda? Não. A queda de Adão já é guerra. Ah, já é uma guerra, né? É uma guerra. O início da guerra aconteceu na guerra entre Lúcifer e Deus. Quando Lúcifer se rebela contra Deus, começou a guerra. E traz 1/3 do céu. E traz 1/3 dos exércitos celestiais, né? Não é só anjos, é de tudo que tinha lá. Mas quando Deus cria o homem, aí esta guerra ela começa no planeta Terra. A primeira guerra, o primeiro ataque poderia ter sido debelado se o homem decidisse obedecer a Deus. No momento em que ele obedece a Deus, ele desobedece a Deus, ele entrega a chave de autoridade para o diabo, né? Então eu queria dizer o seguinte, que essa não é somente uma batalha do bem contra o mal. É um choque de soberanias. Como assim? De um lado você tem um soberano. Satanás também não aceita não como resposta para os seus súditos. Os demônios obedecem, ele é soberano, ele é a palavra final no reino das trevas. E no reino de Deus, idem. Deus é Deus. Mas não dá pra comparar, né? Esses dois soberanos. Né? Não, mas é uma guerra de dois soberanos, Tá. de duas soberanias. Ou seja, a quem você escolhe obedecer, você vai atribuir poder sobre a sua vida. Lá em Efésios 6, claramente a gente vê isso, né? Você fala da luta contra a carne e o sangue, mas ele diz assim, olha, estai firmes, Paulo no capítulo 6 de Efésios, né? Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai-os com os pés a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar a todos os dardos inflamados do maligno, as flechas que vinham com fogo, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, Paulo fala, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, como é que o império das trevas, ele opera? Como é que ele trabalha? Ele trabalha pelo engano. O engano, qual a diferença do engano e da mentira aberta? O engano é mais sutil, né? Ele parece verdade. Isso. Ele parece verdade. E por isso que Tem um tanta... sabor verdade. Não é, Homer? Parece... só isso. O engano é mas não é. sabor verdade. Com E certeza. olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 4:1. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, o engano é tão poderoso que até o indivíduo que conhece a verdade vai se afastar dela, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então, o engano é o modus operandi de Satanás, do império das trevas. Ele trabalha nas sombras, ele trabalha na luz. Ele trabalha com lógicas que são sofismas, que parecem verdades, mas que não são. Então, se ele puder introduzir esse tipo de engano na cultura ou nas culturas, ele conseguiu. Porque quando você olha agora para respondendo já a sua pergunta, qual a diferença da guerra do mundo físico para o mundo espiritual? Quando você vê uma guerra, todo mundo sofre, né? Inocentes sofrem. Sim, sim. Você consegue ver gente de todo lado sofrendo. Então a gente não pode amar a guerra, nem pode ficar feliz com uma guerra, né? Por exemplo, essa guerra de Israel, dos Estados Unidos contra o Irã.
Eu fico triste pelos dois lados. Tem um monte de iraniano que estão morrendo lá, inocente. Eu não quis entrar nessa guerra. Agora, por que a guerra existe? Porque as pessoas acreditam que, em nome de lutar pelo certo, eles fazem coisas erradas. Agora, por que isso acontece? Por que é tão difícil para uma pessoa saber que matar crianças, que estuprar mulheres é horrível? Em nenhuma circunstância isso deveria ser justificado, porque elas estão enganadas. Então, nós estamos vivendo num tempo, Vilela, que cada vez mais as pessoas estão tendo dificuldade de discernir entre o certo e o errado. Por que isso? Porque o engano está operando. Então, quando você vê a chamada, né, a indignação do bem, né, você vê pessoas que ficam indignadas. Quem que é essa senhora? Minha mãe. Eu achei que fosse. Como é que tá? Tudo bem? Um beijo, minha querida. Amo seu filho, viu? Eu quero dizer que eu amo a senhora, intercedo pela senhora e pelo seu marido, e é uma honra tê-la aqui, viu? 97 anos, parece? Não, cheio. Não, mas parece, né? Não. Ela parece uns 45. Ah! 75 nas costas já. Não, tá maravilhoso. Mas sabe por que tá bem assim? É, Tem fé, tem fé. Ajoelha, né? tem amor no coração. O joelho dela tá tão zoado de tanto que ajoelha Eu lá. vou te falar uma coisa. O homem foi criado para amar. O homem foi criado para perdoar. O homem foi criado para adorar a Deus. Quando o homem vive assim, quando a alma dele está melhor, está bem, ele enfrenta as batalhas, porque vem para todo mundo, É. até para as pessoas boas, mas ele enfrenta de uma outra forma. E com isso, vive mais, aparece ali, ó, o semblante fica sereno. Ela tem um semblante sereno. Então, o segundo aspecto que a gente tem que entender também, que além do engano, o império das trevas, ele se sustenta pela acusação. O diabo, ele te tenta, depois ele te acusa. Porque o que ele quer te destruir. Jesus diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E a arma dele é a acusação. E um dia, lá em Apocalipse 12, diz que ele vai ser expulso definitivamente da presença dos céus. E o céu exulta, diz, definitivamente, agora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e de noite, foi expulso dos céus. E aí ele vem para a terra com furor, com raiva, com ira, porque sabe que seus dias estão contados. Está se aproximando o final da sua autoridade na terra.